né? Segundo os descritores da ciência da saúde, a astenopia é um conjunto de sintomas relacionado ao uso da visão, especialmente a visão de perto, né? E esse conjunto, eu até brinco na aula, eu falo assim, gente, se eu sentir dor na ponta do dedão do pé esquerdo, quando leio, dor na ponta do dedão do pé esquerdo tá contido em astenopia. É óbvio que ninguém sente dor na ponta do dedão de nenhum do pé, nem do pé esquerdo nem do direito. O que a gente sente? Cefaleia, essa dor de cabeça frontal, temporal e aquele peso nos olhos, dor ao redor, no fundo dos olhos, né? Esse conjuntinho clássico de sintomas a gente chama de astenopia. E que ela ajuda a reduzir bastante. É essa que eu estou usando, inclusive, que eu ganhei das Zeiss com esse filtro. E é plano essa lente? Plano com adição de 0,50. Sabe aquelas lentes que ninguém sabe para que serve direito? Aquela adiçãozinha. Uma lente plana com adição de 0,50, tem de 0,40, 0,60, dependente do fabricante. Isso é o seguinte, a nossa capacidade de manter a visão de perto, a gente dá o nome de acomodação, né? Então a gente tem a contração, é um estímulo parasimpático, a gente tem a contração do músculo ciliar. O músculo ciliar faz com que o nosso cristalino, nossa lente intraocular fique mais convergente. Com isso a gente mantém o foco, a imagem do objeto observado em cima da retina, portanto nítido. Só que para olhar nessa distância, eu estou fazendo força. Sim. Para olhar nessa distância, menos força. Para olhar para o horizonte, menos força ainda. Então, quando mais perto eu mantenho o foco, maior a força. Só que esse mecanismo ele vai perdendo a força. Desde o dia que você nasce até os seus 55 anos, 60 anos mais ou menos, você vai perdendo força. Lá pelos 60 anos ele para de perder essa força e ele dá uma boa estabilizada assim. Inclusive, você vai perdendo, a gente chama isso de amplitude acomodativa. Você vai perdendo a amplitude acomodativa até quando você chega em 40 anos de idade, você percebe que você perdeu a amplitude acomodativa. Porque a perda foi tamanha que é incapaz de manter a visão nítida para perto. Aí o que você faz? Distancio com o braço. Porque eu não tenho força para focar para perto. Já que eu não tenho força para focar aqui, mas aqui eu ainda tenho força. Eu vou distanciando. Passa mais um ano, não tenho mais força aqui, mas aqui eu tenho força ainda, né? Eu tô com 34. E eu tenho hipermetropia latente. Ou seja, eu tenho hipermetropia, só que esse mecanismo compensa essa hipermetropia. Beleza, até aí não tem problema nenhum. Só que daí eu mudei uma coisa na minha vida. Eu passei a ficar olhando para perto durante 12, 14 horas por dia. Em época de prova, 16, 18 horas por dia, estudando. Então eu tenho o esforço da visão de perto, o dia inteiro olhando para perto. E somado a esse esforço, eu tenho aquela hipermetropiazinha que meu olho ainda dá conta de corrigir. Só que se você ficar muito tempo fazendo isso, você vai na academia. Você tá sedentário. Aí você vai na academia e fala, vou mudar de vida. Aí você vai lá, faz treino ABC, abdominal. Você faz o treino de perna. No dia seguinte, você consegue levantar da cama? Não. Por que no olho não vai doer? Dói também, né? Entendi. Astenopia. Para isso, a indústria inventou essa lente. Não, é uma lente... Não tem uma classificação bonitinha ainda, mas é uma progressão, é uma lente progressiva. Então aqui eu tenho plano, aqui eu tenho 0,50. Entendi. Com o filtro de luz azul. Com o filtro de luz azul. Entendi. Que para quem estuda muito, para quem usa muito a visão de perto, mesmo que não seja presbita ainda, aí você tem que avaliar a indicação, né? Você faz uma consulta, faz uma retinoscopia. O paciente tem a acuidade visual 20/20, 20/15, ou seja, lê muito bem, sem sintoma, mas ele tem uma hipermetropiazinha na retinoscopia, ou seja, ele tem uma hipermetropia, portanto, latente, e no final do dia, ele é programador. No final do dia, ele sente aquela astenopia, aquela cefaleia frontal, aquele peso nos olhos. Tem super indicação dessa lente. Entendi.